Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Gente querida, olha a gente aqui de novo. Quero começar o papo hoje relembrando vocês de todos os nossos canais onde você pode ter acesso ao nosso conteúdo e ao nosso trabalho. Eu te convido para acessar o nosso site, clica lá em www.mercurioantroposofia.com.br, cadastra o seu e-mail para entrar na nossa lista de pessoas que nos acompanham e para receber conteúdos exclusivos. Nunca é demais te lembrar do nosso perfil do Instagram. Se você ainda não nos segue, busca lá, @mercurioantroposofia, curte os nossos posts, compartilha, manda para quem está precisando daquela forcinha e quer conhecer um pouco mais sobre a visão da antroposofia para o nosso desenvolvimento. E, se for o seu momento, na bio do nosso Instagram você encontra um link para agendar uma conversa gratuita com a gente, comigo e com a Carla, para saber mais sobre a forma mais exclusiva de receber o nosso apoio. São os nossos atendimentos individuais, o Além da Neblina, um processo terapêutico lindo que a gente criou para te ajudar a passar por crises e vivências da sua biografia. Tanto no site quanto no Instagram, você fica sabendo sobre os nossos cursos, nossos atendimentos, outras formas de se conectar com a gente, parcerias, apoios, o que mais a gente criar juntos aqui nesse nosso universo. Acessa também a nossa página no YouTube, nosso canal lá está novinho, mas a partir de agora a gente vai ter mais vídeos, inclusive esse episódio aqui e outros do podcast também estarão disponíveis lá, e assim você pode nos ouvir, ver nossas carinhas dos nossos convidados também por lá. E, finalmente, relembrando que você acessa o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Orelo, Deezer, ou seja, você escolhe a plataforma preferida para ouvir o nosso podcast. Vamos lá para o episódio, né, Carla Latini? Bora, Débora Garcia, vamos lá. A gente aqui, para o nosso podcast, a gente escolhe sempre diversos temas para trazer. Alguns temas que são bem tangíveis e outros que já são um pouco mais intangíveis, impalpáveis, enfim. E eu arrisco dizer que o tema que a gente escolheu hoje é um desses daí. Na nossa conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os metais e a relação, a influência deles na nossa vida aqui na Terra. Nossa convidada de hoje é uma querida super especial e é a minha médica, que é a Mariana Zoubel. Ela é médica ampliada pela antroposofia, mais conhecida como médica antroposófica. Mari, super obrigada por estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Eu que agradeço, que delícia! É um tema super intangível mesmo, mas que a gente vai tentar trazer ele, não para a prática, né, mas mais para a proximidade, assim, de cada um. Esperamos que seja bem gostoso de vocês escutarem também, né, que seja de fácil identificação, seja útil para vocês e talvez traga uma outra perspectiva do que é saúde, né? De como que a gente pode ajudar alguém ou etc. Muito obrigada por esse convite. Ai, uma delícia. E aí, para a gente começar esse nosso papo de hoje, acho que seria bacana a gente introduzir um pouquinho o que é a medicina antroposófica. Mari, eu vou falar aqui nas minhas palavras o que eu entendo que é, e aí depois você me complementa se precisar. Então, a medicina antroposófica, ela amplia a medicina tradicional. Então, definitivamente, ela não tem esse olhar de negar, de ir contra a medicina tradicional, muito pelo contrário. Ela parte desse lugar da medicina tradicional para ampliar o olhar para o ser humano, para o seu desenvolvimento e para a forma do ser humano estar no mundo. E como a antroposofia, ela nos compreende, na verdade, né, como seres dotados de corpo, alma e espírito, a medicina antroposófica, ela vai nessa linha, considerando que a gente é mais do que esse corpinho aqui que a gente pode ver. Então, assim, os médicos antroposóficos, eles realizam, sim, exames físicos, convencionais, pedem
exames laboratoriais, receitam remédios convencionais, mas eles também, além disso, eles ampliam e eles se baseiam em observações que são mais subjetivas, como o histórico médico do paciente, a constituição física, o estilo de vida, até mesmo a biografia da pessoa, toda a história de vida dela. Eles consideram, eu posso dizer que a influência de fatores emocionais, sociais, espirituais na saúde e no bem-estar. Então, eu adoro ver as pessoas explicando o que é a medicina antroposófica. É por aí, Mari? Gabaritou. Não, tá ótimo, tá excelente. Costumo falar assim, ó, eu gosto de uma expressão, de um outro nome para antroposofia, que eu acho que clareia muitas coisas, que é uma ciência espiritual. A antroposofia, o sinônimo dela é ciência espiritual, né? E se ela é uma ciência, então significa que ela realmente vai estudar as coisas, vai testar, vai fazer as propostas, enfim, e estudar cientificamente aquilo ali. A diferença é que ela é uma ciência espiritual, ou seja, eu compreendo que o ser humano, ele não é só o corpo, como você disse, mas que ele tem um cerne mais sutil, espiritual e de alma também. Então, eu não estudo só a matéria e também não estudo só o espiritual, porque várias sabedorias que a gente conhece, que estão muito em voga hoje em dia, focam muito também no espiritual, né? Que são sabedorias antigas e é maravilhoso. Eu percebo que cada vez mais as pessoas têm buscado isso, mas o que eu gosto da antroposofia é que ela faz justamente essa ligação, como a Carla falou, né? Ela une o conhecimento muito pormenorizado que a ciência convencional tem de estudar até as moléculas, tudo do corpo físico, com esse conhecimento do espiritual e da alma. Então a gente consegue ver o ser humano em todos esses aspectos, né? E aí algumas coisas que geralmente na medicina convencional a gente acabou delegando para outras áreas, que é, por exemplo, a vida de sentimentos, que você citou, né? Poxa, tem algo mais real do que o sentimento? E a gente coloca isso num âmbito como se fosse uma coisa, nada a ver, algo não palpável. Só que, gente, como é palpável quando a gente sente raiva e a gente, nossa, todo mundo sabe a realidade de sentir sentimentos, né? Então isso faz parte, sim, da gente, faz parte da nossa saúde e com certeza interfere no nosso corpo físico. Mas não só isso, né? Porque a nossa saúde não é só física. Tudo isso que nos compõe faz parte da nossa saúde, né? Faz parte da gente estar bem ou não estar bem. Mas foi ótimo sua explicação. Sentir raiva, raiva, amor, enfim, todos os sentimentos, eles influenciam e impactam na nossa saúde. Então, essas coisas não tem como estarem desconectadas, né? Não. E uma das coisas que eu também adoro da medicina antroposófica é que as indicações são sempre muito boas, porque tem indicações medicamentosas, então existem medicamentos que você sai lá prescrito, mas, por exemplo, da última consulta com o pediatra, sabe o que ele me receitou para eu fazer com a minha filha todos os dias? Um verso. Então, assim, era uma oração pra gente fazer juntas todas as noites. Essa foi a indicação médica. Olha que sutileza e que lugar raro, né, da gente ter esse olhar científico conectado. Então, tem também terapias artísticas, como a minha médica também tem feito aquarela, né, que a gente vem conversando, que é importante para mim. Então, assim, outras coisas que a gente pode olhar e cuidar que vão muito além de um remedinho, né? Então, eu acho que esse olhar é muito especial. Com certeza. Não, e assim, né? Só quem já passou por estar ansioso ou ter medo de alguma coisa, ou enfim, estar à mercê dessa vida de sentimentos ou pensamentos, etc., é que sabe o quanto que isso interfere no nosso dia a dia. Só que geralmente quando a gente vai em um médico convencional, a gente não tem espaço para falar sobre isso e nem consegue ser acudido nisso, né? Tipo, a medicina convencional não tem algo para te oferecer com relação a isso. Talvez
na parte psiquiátrica e tudo mais, mas daí já são outros 500, mas aqui na antroposofia é muito legal porque é isso, a gente vê a pessoa como um todo, então o tanto que a história de vida me fala sobre essa pessoa, né? E não só fala sobre ela para eu saber quem que eu tô cuidando, porque não adianta eu cuidar de uma doença, de um órgão, de uma coisa, a gente cuida da pessoa. Então a história de vida me fala sobre essa pessoa, me fala do momento que ela tá, vocês maravilhosos, estudando aconselhamento biográfico, tudo, o tanto que é importante em cada momento da vida a gente tá em um desenvolvimento de uma fase, de um corpo, enfim, de um determinado aspecto que tem tudo a ver com o que a gente vai sentir, manifestar fisicamente naquele momento e tudo isso. Então, eu acho sensacional, assim, a antroposofia me trouxe essa tranquilidade de eu poder realmente conversar com a pessoa sobre tudo que aflige e poder abarcar tudo isso e ter algo para oferecer, sabe? E o que eu acho muito legal também, Mari, assim, é que eu acho que contempla muito, né, essa visão do ser humano integral, a partir da medicina antroposófica, é que eu acho que o foco acaba sendo justamente o desenvolvimento daquele ser, e não exatamente a doença, ou como que a gente elimina essa doença. Total. E aí também tem uma história de colocar o indivíduo no centro, no sentido de, olha, a partir daqui você também tem gestão, gerência sobre a sua própria saúde, né? É como você olha para a sua saúde de forma autônoma, né? Então, é isso, como a Carla estava falando. Então, quando eu decido que talvez uma atividade de aquarela, por exemplo, pode me trazer mais saúde, exige uma atitude individual e uma corresponsabilidade no cuidar da sua própria doença. É claro que o médico, a médica, tem um papel fundamental ali de orientação, justamente como você falou, científico, olhar e falar, não, isso aqui precisa estar assim, assado, né? Te orientar nesse sentido, mas o indivíduo tem um papel fundamental ali, né? No cuidado, fundamental na gestão da sua saúde. Então, isso é o que eu acho que é também interessante, que amplia, né, a atuação da medicina convencional, porque não é dizer assim, o remédio não funcionou, tipo, então, peraí, o que você, como indivíduo, também está fazendo, né, para promover sua saúde? Eu acho que isso tem tudo a ver também com o tema que a gente vai falar aqui hoje, né, dos metais e como que os metais influenciam e ajudam a gente a olhar para o nosso cultivo, para a promoção da nossa saúde, ou para correções de rotas ali, em desequilíbrios que nos atingem, mas também qual é o papel deles no nosso autodesenvolvimento, né? Eu acho que tá sempre tudo muito interligado, né? Como que a gente olha para o ser humano, mas sem deixar, né, ter os apoios necessários, apoios técnicos, no entanto, sem deixar essa responsabilidade, autorresponsabilidade e autonomia do indivíduo para cuidar da sua própria vida, da sua própria biografia, né? Total, e eu acho que isso faz muito parte do momento em que a gente está vivendo como uma humanidade, né? Que é assim, eu não gosto de chamar as pessoas que se consultam comigo de pacientes, porque eu acho que a gente já passou do momento em que as pessoas iam se consultar com o médico, chegavam lá, escutavam o que ele tinha para dizer, se sentiam quase que intimadas, né, diante daquela entidade ali que era, não perguntavam as coisas, né? Era como assim, olha, isso aqui que você vai fazer, pronto, acabou, não se questionava nada, né? Eu não gosto, eu ainda não consegui criar uma palavra, mas eu gostaria de criar uma palavra que é tipo, eu não sei como transformar isso num adjetivo, mas assim, um protagonista mesmo. Porque, poxa, essa pessoa que vai ali, ela cada vez mais quer se conhecer, quer saber o que está acontecendo com ela. Nossa, eu não tenho pacientes, eu posso dizer, eu não tenho nenhuma pessoa que se consulta comigo que é paciente no sentido de, assim, estar ali só na passividade, passivo, sabe? Não, eu adoro que todos eles querem se conhecer, querem saber o que tá acontecendo, querem ter essa autonomia, sabe? Então, tipo, o que eu posso fazer para eu me cuidar? O que está acontecendo comigo para que eu possa entender isso e fazer escolhas melhores no meu dia a dia, né? Que eu acho que isso tem tudo a ver com o momento da alma da consciência que a gente tá, que realmente é isso, né? A gente se conhecer. E a antroposofia,
ela dá essa oportunidade da gente conseguir transmitir para as pessoas que estão sendo acompanhadas um conhecimento que ajude ela a se compreender e venha junto com a gente, né? Então, fazer esse trabalho em conjunto e não de dependência. Nossa, mínima coisa que eu quero é que as pessoas que se consultam com a gente sejam dependentes, se tornem dependentes de remédio ou dependentes do médico. Nada disso. A pessoa, quanto o Steiner dizia assim, dizia não, né? Mas uma vez eu vi ele falando que o ideal seria que cada um se conhecesse tanto a ponto de a pessoa mesma poder ir na prateleira e saber qual era o remédio que ela precisaria. Claro que não é bem assim, porque tem algo do encontro do médico com o paciente, do terapeuta com o paciente, né? Que tem a ver com a vontade de curar e a vontade de ser curado. E é nesse encontro que a cura acontece. Então, a cura acontece no encontro. Então, assim, é muito significativo, é essencial que tenham duas pessoas ali, né? E não que a gente mesmo se prescreva e vá lá na prateleira, mas quer dizer, acho que tem a ver com essa questão desse, nossa, eu me conheço, eu sei do que ou pelo menos eu imagino o que eu preciso. Às vezes o nosso olhar para nós mesmos é enviesado, né? E aí a gente se engana. Sim. Mas fundamental esse autoconhecimento, é maravilhoso. E realmente tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. E assim, acho que entrando nesse lugar que a gente quer entrar, muitas vezes, às vezes em consulta minha contigo, né, que acho que vou me usar de cobaia aqui de exemplo, em vários momentos eu sei o que tá pegando, eu sei onde tá, mas eu tô entalada. Então assim, eu falo, Mari, eu preciso de uma ajuda para eu conseguir deslanchar nisso aqui. Eu já fiz isso que tava ao meu alcance, já fiz aquilo, mas eu tô com alguma coisa aqui, a gente já fez todos os exames, tá tudo certo, e tem alguma coisa. E aí você vem com alguma formulinha mágica ali, que a gente vai olhar um pouquinho para o que tem nessas formulinhas mágicas hoje, e que realmente me traz aquela força que eu estava precisando para que eu possa transpor algum obstáculo, que é o meu desafio do momento. Eu ia te perguntar assim, se você puder falar pra gente um pouco sobre a importância dos metais nessa abordagem antroposófica, como que isso funciona, acho que pode ser um bom começo para essa parte do tema. Pegando o gancho com o que você falou, né, o autoconhecimento, ele é muito importante, né, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai conseguindo superar questões. Mas, igual você falou, né, só que às vezes chega em um momento em que a gente não consegue superar aquilo e você fala, mas meu Deus, por que eu não consigo passar essa fase, né? E isso tem muito a ver com a nossa constituição, com aquilo que faz parte da gente, né? Que tem a ver com, enfim, com tudo que eu trago para essa vida, com a minha constituição física, com a minha constituição de alma, enfim, com o jeito que eu penso, com o jeito que eu sinto, com o jeito que eu ajo. E são coisas que fazem tão parte de mim que eu não consigo superar isso pela consciência, só pelo conhecimento. E aí que eu acho que é esse papel fundamental das medicações antroposóficas. Por quê? São seres que nos ajudam a fazer aquilo que a gente não está sabendo fazer. Mas que temos o potencial para desenvolver, né? Exato. A gente tem a sementinha ali, a gente tem o germe, mas a gente não está conseguindo fazer. Sim, então as medicações, elas entram nesse papel, assim, como elas não agem só no nosso corpo físico, elas agem em toda a nossa individualidade, né, nesse cerne espiritual, nessa alma também. Então elas ajudam a gente a fazer isso que é muito da nossa constituição. E os metais, eles entram nesse papel também. Então, só vou fazer um preâmbulo aqui para explicar para o pessoal que às vezes não tem essa imagem que pode facilitar para acompanhar todo o resto da nossa conversa, né? Então, na antroposofia, a gente estuda que, no princípio de tudo, nós somos um cerne espiritual e que vem para a Terra e se manifesta nesse corpo físico, né? Que a gente consegue ver.
Então, a gente pode imaginar que quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente precisa vir descendo, de certa forma, para cá, né? Só que como que faz para algo espiritual se transformar em matéria? Então, a gente vai, aos poucos, em cada esfera que a gente passa dessa descida, a gente vai se constituindo. A gente constitui, acho que vocês já devem ter falado aqui, né? O nosso corpo astral, que é esse nosso corpo das emoções, a gente constitui o nosso corpo da vitalidade, até que, enfim, a gente consegue transformar isso nos 4 elementos e transformar isso em matéria mesmo. Então, primeiro nessa descida, a gente passa pela esfera zodiacal, formando o nosso corpo astral de acordo com esse meu cerne espiritual. Então, é como se assim, e se nessa vida, né, isso tudo que eu trago, eu precisasse de tais coisas para essa minha vida, esses aprendizados aqui e tudo mais. Então, toda essa minha construção de camadas vai ser baseada nisso, vai ser baseada nessa minha necessidade primordial. Então, eu vou passar por essas forças zodiacais, formando o meu corpo das emoções. De acordo com isso, eu vou passar pelos planetas, formando o meu corpo da vitalidade, e depois vou passar pelo portal da Lua e tchanã, venho para a barriga da minha mãe, né? Que é literalmente um microcosmo ali. Eu gosto de pensar, quando eu penso nessa descida, né? De que, assim, nesta vida, cada um escolheu ir para um lugar. Então, sei lá, se eu vou para a praia, é diferente de eu ir para a neve. Exato. E aí, eu preciso fazer uma malinha que faça com que eu esteja bem equipada na praia. Perfeito, então, em cada uma dessas camadas, eu vou colocando na minha malinha as roupas adequadas para aquele meu desafio que eu escolhi chegar. Então, eu vou fazer na minha malinha, que é diferente da malinha que a Dé fez quando ela desceu, porque ela foi para outro lugar, os desafios dela são outros. Então, eu gosto de fazer essa analogia quando eu penso nisso. É isso. E aí, então, isso tudo nos constitui nisso que a gente falou, né? Qual que é o meu jeito perante a vida? Como que eu sou? Como que eu penso e etc. E os metais, eles entram nessas qualidades que a gente pode observar, que compõem todo mundo, que tem a ver muito com os planetas, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque senão vai ficar muito complexo pra gente falar, mas tem a ver com isso. Quais são essas qualidades que cada um desses planetas traz pra gente que tem a ver com os metais também? E que daí, quando a gente tá em contato com uma pessoa ali na consulta, num processo terapêutico, ela mesma, se a gente escuta bem, ela mesma traz pra gente essas qualidades que estão, de certa forma, sendo difíceis para ela lidar, sendo difíceis para ela alcançar. E aí a gente pode usar esses metais como um auxiliar para ensinar ela sabe essa roupa que ela não trouxe na mala? Mas a gente fala para ela, olha, você pode costurar desse jeito e conseguir tal coisa, né? Você não trouxe uma blusa, mas eu vou te ensinar como costura uma blusa. É tipo isso. E aí, como que funciona, então, para a gente conseguir fazer esse processo, né? É legal a gente falar que a gente não dá o metal em si, né? Não é que a pessoa, por exemplo, então, assim como são 7 planetas, são 7 metais que a gente usa, e não é que a gente vai dar ouro para a pessoa ou vai dar ferro para a pessoa, não. O que a gente faz em todo o processo de medicação antroposófica é sair da matéria e ir para o espiritual. Ou seja, do mesmo jeito que a gente é espiritual e a gente vem para a matéria, quando a gente faz uma medicação antroposófica, o que a gente está querendo fazer é o processo contrário. É entender qual que é a imagem arquetípica que levou àquela materialização. Qual é a imagem arquetípica que levou a acontecer isso que na Terra a gente chama de ouro? Qual é a imagem arquetípica que está por trás de algo que na Terra se manifesta como ferro? Então, nas medicações antroposóficas, a gente faz essa dinamização, que a gente ir, de certa forma, diluindo, mas não só diluindo, tem esse processo farmacêutico que é essa conversa entre o humano e aquele ser que está ali, para esse ser se revelar nessa medicação. Então,
quando a pessoa toma essa medicação, literalmente é uma conversa de ser para ser. É dessa profundidade, assim, sabe? Por isso que os medicamentos antroposóficos, eles são tão intensos e profundos e realmente convidam a gente para um processo que é uma cura respeitosa, gradual, porém permanente. A gente não precisa tomar um medicamento antroposófico para a vida inteira. Por quê? Se essa minha conversa com esse ser foi boa, foi um encontro assim, realmente, foi né? Um encontro realmente, e eu tô pronto para esse encontro e tudo, depois de um tempo, eu aprendi a fazer a blusa. Sim. Eu não preciso de alguém me falando pro resto da minha vida como faz a blusa. Você não precisa sempre mandar na costureira, né? Você pode você mesma fazer a blusa. Exato. Claro que não vai ser uma blusa igual da pessoa que já traz uma blusa na malinha dela. Sim. Mas eu consigo agora lidar com isso e ter um pouco disso, já aprendi, já senti na minha pele como que é. Que às vezes a gente nem sabe como que é aquilo. Aquilo não está na nossa intimidade, na nossa essência, que eu nem imagino o que é aquilo. Daí com as medicações antroposóficas eu falo, então é assim. E aí pronto, e aí... Então, os metais, a gente preparou para falar sobre eles hoje, desse aspecto que as pessoas podem conseguir se identificar, e que até estava falando com vocês, né? Eu acho que é legal porque é algo que na medicina convencional muitas vezes a gente não tem o amparo para isso, e que na antroposofia a gente consegue ter nessas questões que fazem parte do nosso íntimo, e que interferem muito significativamente no nosso dia a dia, né? Sim. Então, organizando a casa aqui para quem está nos ouvindo, né? Então, a gente falou que são 7 os metais. Então, são eles: ouro, prata, chumbo, ferro, estanho, mercúrio e cobre. Então, são esses os metais que a gente comumente olha. Mari, eu acho que a gente podia, não sei o que você acha, mas acho que a gente podia começar olhando um pouquinho para o ouro, que é associado ao sol, né? Que ocupa um pouco esse lugar, né? Ele tem esse símbolo, né? De vitalidade, de força, de poder, de brilho. Quer contar pra gente um pouquinho mais do... Quero, ótimo. Bom, o ouro, né? Se a gente pensar assim materialmente, se a gente olhar, fazer esse movimento de sair do material e ir pro espiritual, né? O ouro já fala muito pra gente quando a gente vê ele. Primeiro, é praticamente a coisa de maior valia que tem, né? O brilho dele é incomparável, porque o ouro tem um brilho que não se compara a nenhum outro, mesmo que outras coisas também brilhem tanto, é diferente do brilho do ouro. Então, a prata, por exemplo, quando a gente faz um processo nela para ela virar espelho, ela brilha, que é uma beleza. Só que é muito diferente do brilho do ouro. O ouro tem esse brilho amarelado, caloroso, que se assemelha muito ao sol, né? Inclusive a cor dele é uma cor parecida com o sol. E se a gente pensar, o ouro ele é muito valioso também porque ele não se alinha com a matéria, digamos assim, com as forças degradativas que a gente tem aqui na Terra, né? Então, o ouro, ele não oxida. Uma das principais qualidades dele é que ele, dura demais, diferente dos outros que a gente vai ver. Justamente porque, né, essa função dele não oxidar tem muito a ver com o papel que ele tem, ele está muito relacionado com a nossa essência, com esse cerne espiritual. Então, é como se na própria matéria dele, ele dissesse pra gente, olha, eu não faço o processo de oxidação, que o processo de oxidação é um processo de morte. É quando, né, todo o processo na gente, por exemplo, que a gente oxida, tem a ver com esse processo da morte. Então, é como se ele conseguisse superar a morte, ele não se submete à morte. E a morte tem a ver com o estar aqui na Terra. O estar aqui na Terra é a gente, né, morrer todos os dias um pouquinho, literalmente, e se refazer de novo. Então, o ouro, ele tem a ver com isso de
desse nosso cerne espiritual, que é eterno. E que tem a ver com o Sol, porque realmente esse nosso cerne espiritual tem a ver com o Sol. A gente pode pensar no ouro muito relacionado ao Cristo. Não sei se vocês já falaram. Acho que a gente falou pouco de Cristo aqui. Vale, inclusive, um tema de um episódio aqui, pode ser Então esse a gente pode pensar nisso também, né? Que tem super a ver com essas forças de ressurreição, mas com esse nosso cerne espiritual muito forte. A gente usa o ouro, então, em tudo que tem a ver com essa essência. Ou seja, se eu estou num momento, por exemplo, que eu tô perdida, que eu tô confusa na minha vida, que de repente eu nem sei mais quem eu sou, sabe? Você se esqueceu de quem você é, né? Então, aquelas pessoas que às vezes estão num lugar que falam, nossa, eu tô infeliz, mas eu não sei porquê, não sei o que acontece, minha vida tá passando e eu não sei o que eu vim fazer aqui. É nesse sentido. Nesse sentido, no momento de crise biográfica, por exemplo, né, que eu tô saindo de uma etapa que eu estava e indo para outra, mas eu não sei exatamente, eu tô perguntando, mas espera, o que eu fiz até aqui, sou eu ou eram os outros, né? O que eu quero daqui para frente, etc. Quem eu realmente sou? Essa pergunta do quem eu realmente sou, o que está no meu íntimo, tem muito a ver com a gente trazer o ouro para essa pessoa. Então, o ouro poderia ajudar nesse momento, né? E eu falo que poderia porque, assim, existem várias coisas que poderiam. Depende de quem é essa pessoa que tá ali com a gente, enfim, qual é o momento dela. Mas, então, o ouro tem a ver com isso, que tem a ver também com eu lembrar dessa minha unidade, assim, sabe? O ouro, a gente consegue fazer fios com ele extremamente finos e extremamente extensíveis, assim, né? Muito longos. Com um pouquinho de ouro, a gente faz um fio que ele vai se tornando cada vez mais longo e ele não quebra. Que tem muito a ver com essa questão dessa unidade, dessa coerência interna, dessa coerência comigo mesmo, sabe? Então, vocês imaginam, né? Dá para pôr ouro na água, digamos assim, né? Todo mundo hoje em dia precisa poderia se beneficiar, né? Exato. Quando a gente estuda o ouro na medicina antroposófica, poxa, você fala, gente, quem que não precisa hoje em dia, né? Porque toda a nossa cultura leva muito para tirar a gente de nós mesmos, da gente não se conectar com nós mesmos, né? E aí ele tem esse papel, assim, ele entra nisso. E também, como tem a ver com esse cerne espiritual, quando a gente está em um momento em que, por exemplo, a gente se sente muito desanimado, perde o nosso brilho interior, e a gente precisa se entusiasmar, a gente quer mais entusiasmo perante as coisas, o ouro também pode entrar. Porque entusiasmar significa estar repleto do divino e se encher de Deus, né? Então, para a gente ter entusiasmo pela vida, a gente precisa realmente estar repleto de nós mesmos, do nosso cerne espiritual. Quando a gente não está repleto de nós mesmos, quando a gente está fazendo algo muito desvinculado de nós mesmos, a gente perde muito desse entusiasmo, dessa vontade de fazer as coisas, do sentido de fazer as coisas, né? E daí o ouro ajuda muito. O ouro nos lembra desse nosso brilho interior, sabe? Dessa nossa luz interior que tem a ver com isso do nosso coração, que não é uma luz no sentido de, eu quero aparecer, sabe? Com essa coisa egóica. Não é nada do egóico. É muito pelo contrário. É essa luz interior, esse sol interior que leva os outros a brilhar também, né? Porque quando a gente tá na nossa essência, a gente sempre ajuda os outros a brilharem também. E se a gente faz uma associação, né? Assim, gente, é sempre um convite para a gente fazer que tem um pensamento mais imaginativo aqui, né? Os nossos episódios são sempre assim, a gente estimula e pede que vocês entrem aqui nessa toada aqui com a gente. Mas se a gente faz essa associação com o Sol, né? Com as características do Sol, e que tem a ver com as atitudes anímicas relacionadas a cada um dos planetas, né? Que inclusive a gente já falou em outro episódio 24, atitudes anímicas, a gente fala lá sobre todos os
esses planetas e dessas qualidades que estão na nossa alma, mas se a gente faz essa associação, né, com o Sol, a gente se relembra disso, que o Sol tem essa capacidade de iluminar o todo a partir de si. Então, isso tem uma força, tem um calor interno muito grande, né? Afinal de contas, como que é esse astro, né? Ele é, enfim, esse astro do calor, da luz, mas que ele não se ilumina somente a si próprio, né? Acho que é um pouco isso que você está falando, né, Mari? Que a partir de si, desse calor interno, dessa força, dessa luminosidade interna, e que é muito magnânimo, é muito, enfim, é forte, né? Em nenhum momento ele se abafa para isso, né? Porque é isso, a gente não precisa se abafar ou apagar a nossa luz para iluminar o outro, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que a gente pode fazer essa correlação. Como é que esse astro, esse planeta, o Sol, as características desse planeta nos fazem pensar, né, na nossa própria luz, e aí justamente isso, como que esse ouro, essa matéria aqui física, né, que se materializou como ouro aqui na Terra, nos ajuda nesse sentido, né? Eu acho que é bem por aí. Sempre é interessante a gente fazer essas correlações, porque a coisa vai ficando mais integral mesmo, né? Mais ampla para a gente compreender. E também quando, por exemplo, eu tenho alguém que fala, nossa, eu acho que eu não me conheço, eu acho que eu não sei quem eu sou e eu gostaria de fazer esse processo de me conectar mais comigo mesmo, eu não sei nem o que eu gosto e o que eu não gosto. O ouro ajuda muito nesse processo, sabe? Porque então é um convite para essa pessoa entrar em contato com a essência dela, né? Porque, enfim, tem diversas coisas que nos levam na nossa biografia a não estar em contato com a nossa essência. Ah, de repente eu tive uma família que era muito rígida, ou enfim, várias coisas que podem nos levar a isso, né? E que daí o ouro é esse convite para essa pessoa se conhecer. E é muito interessante porque quando isso começa a acontecer, aquilo que não é ela fica evidente. Se ilumina também, sabe? Aham, sim. Ai, É muito, muito muito lindo. legal. Podemos passar pro cobre? Podemos. Bom, acho que você vai falar muito mais profundo do que eu, né? Mas ele tem essa associação com esse lugar de Vênus, né? Desse lugar de amor, de beleza, de harmonia, de criatividade. E eu acho que ele pode contribuir muito hoje em dia para... Assim, o nosso público aqui do Mercúrio acaba sendo muito mais de mulheres do que de homens. Cada vez mais homens têm chegando, então homens que estejam nos ouvindo sejam cada vez mais bem-vindos. Mas a gente vê esse lugar importante de olhar para o cobre, de entender as forças que o cobre nos traz. Conta um pouquinho mais pra gente, Mari. Sim, inclusive, aproveitando que a Débora falou, né, acho que seria muito legal as pessoas que estão escutando esse podcast escutarem o das forças planetárias também, porque o que a gente está falando aqui vai super se encaixar, vai complementar e vai ajudar bastante as pessoas a entenderem também, né, o que a gente está falando. E daí é isso mesmo que você falou, Carla. O cobre, ele tem a ver mesmo com a Vênus, né? E quando a gente pensa nessa qualidade, a gente pode pensar nessa questão do feminino, sim, mas não só, porque na verdade o cobre permeia as mulheres, mas também permeia os homens, né? Mas até porque existe feminino nos homens e nas mulheres, sim, né? Sim. Mas a gente pode pensar que, assim, se o ouro é o centro desse 7, agora a gente vai falar de duplinhas, digamos assim. Então, o cobre e o ferro são uma dupla e a gente pode pensar neles como um que vem mais para as qualidades do feminino e outro que vem mais para as qualidades do masculino. E por que a gente consegue fazer essa associação, né? Porque o feminino e o masculino tem a ver com essa constituição de se eu estou mais para a terra, ou seja, se eu estou mais encarnado, se eu estou mais aqui, ou se eu estou um pouco mais para o espiritual. Então, as mulheres têm essa tendência de estarem mais para o espiritual, do tanto que o autoconhecimento, a busca por essa questão holística, tudo é muito mais procurada por mulheres, então faz muito sentido o público de vocês ser mulher, né? Ser mais feminino.
Enquanto a constituição masculina tem mais a ver com estar na terra mesmo, com aquilo que é material, com aquilo que é pragmático. Então, o cobre, ele tem a ver com essa questão mais do feminino mesmo. Em que sentido? Nessa abertura para o escutar, por exemplo, para o acolher, para essa calorosidade, sabe? Esse acolhimento que é algo muito maternal. A gente tem um médico que é o nosso professor, assim, ele costuma falar que a camomila, que é a planta arquetípica do cobre, a imagem dela é que ela é um colo de mãe. E a gente pode pensar nisso um tanto para o cobre também, que ele tem a ver assim com essa calorosidade, com algo que nos acolhe, que nos embala, sabe? Que nos traz calor. E realmente o cobre, ele tem muito calor. E ele tem a ver também com esse processo de se abrir pro que é de fora, com essa escuta. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, tem dificuldade de escutar, quando a gente tem uma qualidade que a gente tá mais no ferro, por exemplo, que a gente só vai, e a gente até tem uma dificuldade de receber, por exemplo, o cobre pode ajudar muito, porque o cobre tem a ver com isso é como se ele fosse essa concha, se a gente pensar na concha de Vênus mesmo, né, que recebe as coisas, né? Então, a gente pode pensar nisso, tem muito a ver, então, com essas características, com essas qualidades do feminino, desse acolhimento, dessa escuta, desse calorzinho, né? E outra coisa que eu também percebo muito do cobre, que está relacionado com isso, é quando, por exemplo, a gente tem alguma pessoa que na infância não teve esse colo de mãe. Ou então uma pessoa que, nossa, eu escuto isso várias vezes, não sabe o que é o amor. Não recebeu esse carinho, não recebeu esse afeto, ou não sabe receber. Talvez porque a vida inteira não recebeu, e aí realmente, né, se é uma coisa estranha para ela isso, ou então nunca aceitou muito bem esse carinho. Então, o cobre, ele entra nisso, né? Ele pode entrar nesse calor e realmente... Porque quando a gente não recebe esse carinho, a gente tem tendência a ficar mais desconfiado das outras pessoas, a ficar inseguro também, muitas vezes. Então, o cobre, ele pode entrar nesse papel desse acolhimento, até mesmo quando a gente vai trabalhar algum trauma ou alguma questão que a pessoa tem com ela mesma, assim, e a pessoa é muito dura com ela mesma, sabe? Ou, então, ele pode entrar nesse sentido, vamos olhar para isso, mas tá tudo bem olhar para isso, sabe? Vamos olhar para isso de uma forma calorosa, amorosa, de uma forma gentil, de uma forma... Então, tem muito a ver com essa gentileza. Não, assim, eu não tenho como não ficar pensando assim, nesses dois que a gente já trouxe. A gente vai olhar um pouco mais pros que virão, mas para esses dois, e ver da importância deles no nosso momento como sociedade, né? Porque, assim, a gente tá numa sociedade que, de uma certa forma, virou tão uma sociedade do fazer, do não acolher, do não pausar. Esse final de semana, por exemplo, eu tava num retiro que a gente falou sobre o tempo. Então, a importância de, assim, olhar para esse tempo como um ser e se relacionar com esse ser, né? Se encontrar com esse tempo. E a gente não tem mais tempo para encontrar com o tempo, né? A gente está numa pressa de fazer tudo, de dar conta de tudo, e a gente acaba se esquecendo de quem a gente é, que entra o que a gente estava falando agora há pouco do ouro, fazendo, entrando nesse lugar e não sendo gentis com a gente, e aí muitas vezes com os outros também não. Então, assim, esses dois que você já trouxe, para mim eu não tenho como olhar para essa nossa conversa que a gente está tendo e pensar na importância, na função deles. E também, como que a gente tem olhado para isso nas nossas vidas? Como que a gente tem cultivado essas forças que os metais nos relembram? Mas como que a gente tem cultivado isso aqui, né? Eu acho que esses três que a gente vai falar agora no começo são os três
mais que a gente consegue perceber no nosso dia a dia mesmo a importância que eles têm, e o quão próximo eles estão da gente, né? Essas qualidades. E é o que você falou mesmo, Cá, porque assim, pra gente acolher alguém, não dá pra eu acolher se eu não for com tempo. Gente, eu não acolho ninguém em 1 minuto correndo, porque na verdade eu não tô escutando. Para eu acolher, eu preciso abrir espaço, eu preciso deixar aquela pessoa entrar, né? E para mim mesma também, para eu me acolher, eu preciso ter um tempo para parar, para pensar, para me ouvir. Eu não consigo ouvir enquanto eu tô falando. Ou eu faço um, ou eu faço outro, né? E às vezes a gente não tá se ouvindo porque a gente, é isso que você falou, tá no fazer, tá no falar, tá nessa ação. E realmente a gente precisa desses momentos de pausa para poder se ouvir, né? E isso tem muito a ver, já que a gente entrou nessa questão do feminino. O cobre a gente usa muito em questões menstruais, em questões com o feminino, etc. Porque o quanto que a gente não respeita o nosso tempo, o quanto que a gente saiu do contato com o nosso ciclo, do contato com isso que é muito próprio do feminino, né? E daí o cobre, ele tem a ver também com as nossas emoções. A gente pode falar assim, talvez algumas pessoas que estejam aqui vão conseguir fazer essa associação de que o cobre, ele tem a ver com a Vênus e tem a ver com o nosso rim. O rim é onde a gente ancora o nosso corpo das emoções. E o cobre, ele tem a ver com esse controle arquetípico dessas emoções, ou seja, que não é algo desvairado, mas é esse equilíbrio. Se a gente pensar a Vênus, é aquela figura toda equilibrada, né? Esse abarcar. Então, quando a gente tem algo também que a gente tá muito, as emoções muito exacerbadas, ou então, enfim, o cobre, ele entra como esse colo realmente que acalma tudo isso, sabe? E fala, pera, esse é o equilíbrio da coisa. Então, por isso que, por exemplo, a camomila e a melissa, que são plantas arquetípicas do cobre, elas são super usadas no nosso dia a dia como chá para acalmar, para ajudar a gente a se equilibrar. Por conta disso, ele entra nessa harmonia perfeita, assim, de como que o nosso corpo das emoções deveria estar dentro da gente, né? E daí isso tem a ver com a cólica. Porque a cólica é quando esse corpo das emoções está literalmente assim e a gente fica toda gelada quando tem a cólica. Então o cobre, ele ajuda nesse aquecimento e em como faz isso da melhor forma. Muito bom. E você vê que a gente pode até continuar sempre fazendo essa associação com o movimento da Lemniscata, que é isso, né? Esse equilíbrio dinâmico entre as polaridades. Então, essa imagem que você trouxe agora, Maia, eu acho que é muito isso, né? Porque não se trata de ter só esse acolhimento e só esse calor, né? Isso precisa ser dinâmico, né? Porque ao mesmo tempo, como você falou, né? É uma duplinha, o cobre e o ferro ali. Então, não é para a gente ir para uma polaridade ou para outra. Mas talvez é que a gente hoje está vivenciando mais dessa outra polaridade, né? Então aí falta. Então a imagem da Lemniscata nos traz isso novamente, né? Como é que eu faço essa dança para que tudo isso esteja harmonizado dentro de mim? Eu preciso de um e preciso de outro, preciso do outro e preciso de um. Então tem esse movimento sempre, né? Que vai acontecendo dentro da gente e às vezes a gente precisa desses apoios para nos ajudar nas nossas vivências, nas situações que vão chegando na vida, né? E eles se complementam mesmo. E é bem assim, Dé, geralmente quando falta um é porque o outro tá demais. Então a gente também pode pensar, por exemplo, que uma pessoa que só escuta muito e não se posiciona, ela precisa um pouquinho do ferro para conseguir se posicionar mais, né? Então é exatamente isso. E podemos ir só pro ferro que eu não falei dele. Claro. Que é o complemento do cobre, né? E que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá precisando hoje em dia também, ainda mais depois da pandemia, que ele tem a ver com essa nossa disposição de estar na Terra, de enfrentar as coisas, sabe? De falar assim, bom, é isso, então eu vou lá e faço. Digamos,
energia mais do masculino que a gente falou, né? A coragem, o impulso para a ação. E muitas vezes, ainda mais depois da pandemia, a gente viveu o medo. Então, quando a gente está com medo de alguma coisa, ou então quando a gente tem uma constituição que diante de tudo na vida a gente tem medo, a gente se sente inseguro, a gente acha que não é capaz, a gente pode usar o ferro para poder ajudar. Inclusive, acho que vocês talvez já tenham falado de Micael, mas o Micael é muito conhecido na antroposofia, essa época de Micael, do final do ano, né? E antes da época de Micael, a gente tem uma chuva de meteoros na Terra, que é quando o ferro sideral, né, esse ferro sidéreo, ele entra na Terra nos ajudando como se fosse essa materialização dessas forças de Micael, nos ajudando a ter coragem para a gente enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. E isso também a gente vê muito hoje em dia, né? Ainda mais depois da pandemia, esse medo que se instalou na gente. Então, o ferro, ele ajuda isso, ele ajuda muito, por exemplo, em mulheres que têm bastante desse feminino, do cobre, e que às vezes não conseguem ser práticas, justamente por conta de todo esse acolhimento e tudo mais, e pensa em vários lados, né? Essa pessoa que escuta todo mundo e etc. A gente pode ajudar com o ferro, ou isso também em homens, enfim, para conseguir ser mais prático, para conseguir ser um pouco mais assertivo, assim, sabe? Estar mais encarnado e conseguir ter um pensamento mais racional, mais pragmático. E aí ajuda também a não ficar pensando e não conseguir se decidir. Porque isso é uma coisa que toma muito da nossa energia, né? Quando a gente tem dificuldade em decidir algo e aí a gente fica despendendo muita energia naquilo ali e daí pronto, a gente pode usar o ferro para ajudar essa pessoa a conseguir ter mais assertividade, inclusive conseguir se posicionar, né? Pessoas que têm dificuldade de se posicionar também ajuda muito. Não, e assim, quem sabe na próxima encarnação eu faço medicina, porque nessa não vai rolar. Mas eu fico pensando assim, que rico que deve ser esse olhar do médico, porque assim, quando você começa a juntar uma coisa com a outra, porque pode ser que uma pessoa esteja nesse lugar de não estar conseguindo se colocar, porque ela se esqueceu de quem ela é. Então você junta uma coisa com... Mas pode ser que não seja esse o motivo, que seja outro caminho. Então você vai juntar outra coisa com aquilo. Então é uma alquimia mesmo, né? E inclusive a gente precisa saber em que momento que essa pessoa tá. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está de fora, e principalmente nesse papel terapêutico, tanto o médico quanto os terapeutas, a gente consegue vislumbrar para onde essa pessoa talvez tenha que ir, né? Mas se ela ainda não consegue vislumbrar isso, primeiro a gente precisa do ouro. Para depois do ferro. Porque eu não posso dar algo que vai impulsionar ela para ação se ela não sabe para onde tem que ir. E, gente, eu já tive essa experiência. Ai. E é muito ruim, assim, porque quando a gente acha que a pessoa já tá pronta e a gente dá o ferro, mas na verdade ela ainda não tá segura daquilo, ela fica mais confusa ainda. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, vai, e a pessoa fica, mas pra onde, sabe? O carrinho da montanha-russa tá chegando ali e ela tá, mas espera, pra onde isso vai? Então, é bem o que você falou mesmo. A gente primeiro usa o ouro para ela ter esse contato com ela mesma, para falar, não, pera, quais são os meus valores, quem eu sou, o que eu quero, não sei o que. Pronto, tá alinhada com isso? Agora é o ferro para a coragem de executar. Sim. E Mari, isso é muito legal você falando, porque me faz pensar justamente num processo de autodesenvolvimento, né? No processo contínuo, porque é o que a gente sempre diz aqui no Mercúrio. Processos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eles têm início, eles podem ter início. Fim, não dá para a gente dizer que tem. Justamente por isso, porque ele é um processo, porque é exatamente como você falou, não adianta eu querer sair rasgando, fazendo, cheio de atitude, se eu não tenho
consciência, se eu não tenho segurança para onde eu quero ir, o que eu quero construir. Porque é isso, os estímulos de fora estão ali, estão para a gente, mandando a gente fazer, faz isso, realiza tal coisa, conquista não sei o quê. Tá, mas antes disso eu preciso primeiro compreender se isso faz sentido para mim, né? E isso não acontece de uma hora para outra definitivamente, e não acontece somente com o outro te dizendo, né? É preciso mesmo esse mergulho interno, eu olhar para mim, eu falar, eu compreender em que momento eu tô. Então é isso, né? São diversas ações, atitudes, pensar, olhar, né? Entender como é que está esse sentimento. Então é isso, para tudo isso é um processo mesmo, né? E De aí, se compreender. e entra aquilo que a Carla falou, né, da gente ter esse momento de escuta interna. Porque várias vezes a vida nos presenteia com pausas e a gente, ao invés de saber saborear essa pausa e escutá-la e aproveitá-la para a gente rever a rota que a gente tá, a gente briga com ela e fala, mas eu não queria uma pausa agora, eu não posso ter uma pausa, não sei o que, né? Ou a gente quer dar saltos, né? A gente quer pular de uma etapa para outra sem ter essa pausa. Tem uma palavra que eu adoro e que eu sempre falo, que é pralaya. Pralaya é assim, vocês conhecem, né? Quando a gente tá de um momento planetário para outro na evolução da Terra, sempre tem esse pralaya, que é esse momento do nada, esse momento da pausa. A gente não passa de uma etapa para outra sem ter uma pausa nesse meio. Porque é isso. Bom, eu preciso entrar em contato comigo mesma, daí eu preciso de uma pausa, porque a gente tem um movimento e a gente tem, se a gente não pausa esse movimento, ele vai continuar. Então, eu tô vindo no movimento, eu quero mudar para outra direção. Gente, não dá para eu mudar para outra direção se eu não fizer um pouco dessa pausa, rever, senão a gente acaba atropelando as coisas, né? E é isso, daí de repente eu tô em outro lugar que também nem era tanto aquele que eu queria e etc. Então, o ouro, o ferro e o cobre, nossa, eles andam ali todos de mão dada, a gente poderia dizer, né? Precisa entrar em contato com nós mesmos, fazer essa pausa para daí ter esse impulso para saber assertivamente para onde que eu vou, né? Sim. Vamos olhar então para uma próxima dupla? Bora. Mercúrio e Estanho, pode ser essa? Pode sim. A gente pode pensar que essa duplinha é a duplinha do movimento. Então, eles, em âmbitos diferentes, vão levar a gente para o movimento. A gente pode dizer assim que o estanho tem a ver com um movimento que é a flexibilidade, e o Mercúrio tem a ver com esse movimento que é realmente o não estagnar, assim, o transformar, essa questão da transformação. Então, por exemplo, o estanho, que é esse metal de Júpiter, ele ajuda a gente a olhar o que está acontecendo, saber aonde as coisas estão, essa sabedoria de tudo. E ele ajuda a gente a ter mobilidade. Então, por exemplo, o estanho tem a ver no nosso corpo, para ficar uma imagem bem fácil, com as articulações, por exemplo. Então, se não fossem as articulações, nós seríamos rígidas. Então, daí a gente já consegue perceber animicamente, né, no que ele ajuda a gente. Quando a gente tem uma certa dificuldade de flexibilidade, por exemplo, uma dificuldade de flexibilidade no pensar. Eu sou aquela pessoa que, não consigo mudar o meu pensamento, não consigo ser flexível, não consigo direito ver o que as outras pessoas estão falando, porque como o estanho tem a ver com isso de essa sabedoria que olha todo mundo assim e consegue saber onde vai o lugar de cada um, eu preciso conseguir escutar todo mundo, eu preciso ver isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo ver vários pontos de vista e ter uma flexibilidade, tanto no meu pensar quanto no meu corpo, porque uma coisa está relacionada com a outra. Geralmente, quem é mais rígido no pensar também é mais rígido no corpo, né? É difícil a gente pensar numa pessoa, num homem sambista, por exemplo, né, super ali
do samba, de gafieira, não sei o quê, que essa pessoa seja uma pessoa rígida, né? Então, essa malemolência, digamos assim, tem a ver com o estanho, né? Tem a ver com esse metal que traz o fluxo também, sabe, pra gente. Então, a gente pode pensar nele desse jeito. Ô, Mari, acho que é legal a gente só, quem tá estudando, porque tem um monte de gente que ouve o nosso podcast com um caderninho estudando, né? Então, é legal a gente só lembrar que o estanho, ele tá associado a Júpiter, que tem justamente essas características, né? De olhar o todo, de conseguir ter essa visão de tudo, de organizar esse âmbito maior. Então, acho que quem tá ouvindo quem vai ouvir outro episódio também, acho que tem tudo a ver essa associação de Júpiter com o estanho. Sim. E pensando no Mercúrio, ele também faz essa movimentação, só que é uma movimentação mais de troca e de transformação. Então, o Mercúrio, ele tem a ver com o Mercúrio mesmo, né? E que é isso da comunicação, do se dividir em várias partes. Quando a gente, antigamente, quando tinha o termômetro de Mercúrio e ele quebrava, é complicado porque uma bolinha de mercúrio que cai, uma gotinha de mercúrio que cai, aquilo ali se esparrama e se multiplica. Então, assim, o Júpiter, a gente pode pensar que ele tem essa característica do movimento, mas que abarca, né? Então, ele consegue olhar todo mundo e fazer uma união daquilo, de certa forma. Tem essa capacidade do juntar, do organizar depois que viu tudo. E o Mercúrio, ele tem essa capacidade do disseminar, né? Do pulverizar, do se dividir em vários. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa característica de conversar com várias pessoas, de transformação. Então, às vezes, quando a gente tem uma situação na vida em que a gente precisa trazer esse movimento, que é um movimento de transformação, não é que a pessoa não é flexível, é que precisa dessa transformação, desse mudar mesmo. Então, a gente pode usar o Mercúrio para isso, né? Para ajudar nessa transformação. Para também trazer esse equilíbrio interno, porque a gente pode pensar que o Mercúrio ele tem a ver com essa conexão do que é divino e do que é terreno. Ele faz justamente essa conexão, que é isso que o ser humano é, né? Então, às vezes, quando a gente tá, por exemplo, nessa inquietude interna, o Mercúrio, ele também ajuda a gente se alinhar e se alinhar com o que é o humano dentro da gente, né? E daí ajuda a gente a fazer essa transformação que a gente precisa, sabe? Falando só um pouco de mitologia aqui, a gente pode lembrar que Mercúrio está associado ao deus Hermes, né? Que faz, Exato. enfim, essa conexão, é o mensageiro dos deuses, né? Então é que faz essa conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual, faz essa tradução, né? E para isso precisa de movimento e de equilíbrio, de dinamismo, né? Para a gente conseguir compreender ambos os mundos. Então, só mais um É isso mesmo. aqui. Fazer essa conexão, né? E também tem a ver com essa transformação do pensamento, que, por exemplo, é diferente do estanho, que é uma flexibilidade, mas, por exemplo, pessoas que não conseguem sair do mesmo pensamento. Então, que fica naquilo, fica ruminando, que não é uma coisa de não ser flexível, entendeu? Não é que ela é teimosa e ela não consegue abarcar o pensamento da outra pessoa. É que ela mesmo não consegue fazer essa transformação de pensar em outra coisa. Nossa, o Mercúrio ajuda muito a dar essa dinâmica no pensamento, sabe? De não ficar no looping, exato. Eu ia falar o disco riscado que fica no... Sim, já mostrou quantos anos você tem, né, Mari? Porque tem um disco riscado aí. Mas tá A bom. Mari é muito jovem, ela é muito jovem, gente. Ela deve ter ouvido isso de pacientes, porque com certeza ela não viveu essa época, não. Bom, vamos lá para nossa última duplinha, Última duplinha. prata, chumbo. Que também tem muito a ver com as coisas que a gente vive hoje. Então, a gente pode pensar que os dois têm a ver com o nosso limite, digamos assim.
um é o que está mais distante e o outro é o que está mais próximo de nós, né, da Terra. Então, o Saturno é como se fosse esse mais espiritual e a Lua é esse que está mais próximo da gente, né? Então, o chumbo, ele tem muito a ver com ajudar a gente a dar esse limite em nós mesmos, sabe? Saber até onde a gente vai, não deixar com que o de fora entre na gente, dar essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, quando ele tá demais, ele pode gerar o contrário do estanho, que é essa rigidez, né? Porque daí ele fica, imagina, quando a gente tá numa situação em que a gente tá receoso com o ambiente ou alguma coisa assim, e a gente faz essa armadura, a gente pensa em uma coisa rígida, né? Em uma coisa... Então, a gente, às vezes, quando tem alguém que tem essa dificuldade com o limite, tanto de dar limite nos outros, por exemplo, alergias. Alergias têm tudo a ver com essa dificuldade de dar um limite em algo externo, né? E aí, a gente pode usar o chumbo para ajudar essa pessoa até mesmo a dar limite nos outros. Sabe, as pessoas que se sentem muito invadidas pelas outras pessoas, ou então que não consegue falar não, que não consegue se colocar, né? Mas não consegue se colocar porque não consegue dar um limite no outro, não porque tem dificuldade desse posicionamento do ferro, digamos assim, dessa coragem. Então, o chumbo ajuda muito. E ele também ajuda quando a gente tá tão lá no espiritual que a gente tem dificuldade de estar na Terra. E aí ele ajuda, digamos, a gente a estar mais aqui. Então, por isso que ele é uma boa quando a gente está com falta de foco. Quando a gente está muito nesses pensamentos agitados, quando a gente, por exemplo, tem uma tendência um pouco mais sanguínea, que fica nesse astral, é mais hiperativo, o chumbo ajuda a gente a, digamos assim, sedimentar tudo isso, sabe? Trazer mais foco, trazer mais concentração, ele tem muito, muito a ver com isso. E aí, a prata, ela vai no oposto, né? Então, enquanto o chumbo tem a ver com esse resfriamento, com essa rigidez, a prata tem a ver com essa mobilidade, que a gente pode pensar nela super relacionada com a água, né? A prata, ela tem muito a ver com maternidade. Não só porque a gente pode pensar que os órgãos sexuais têm a ver com a lua, e aí isso já dá pra gente, né, um spoiler, mas também porque tem a ver com esse portal de quando a gente está no mundo espiritual e a gente entra na Terra, a gente entra por esse portal da Lua. E a prata, ela dá pra gente a vitalidade. Então, quando a gente está se sentindo muito desvitalizado, a prata ajuda demais. Do tanto que a gente utiliza ela bastante para as mães, principalmente no primeiro setênio, porque as mães nesse primeiro setênio, elas se doam muito para essa criança, elas compartilham o corpo da vitalidade com esse ser que está em desenvolvimento e ainda não tem o próprio corpo da vitalidade. Então imagina, a vitalidade dela não é só para ela, mas é para outro ser que está na maior fase de desenvolvimento e multiplicação celular que a gente tem na vida. Então precisa de muita vitalidade ali. E aí a prata ajuda a gente a restabelecer isso. E, por exemplo, ajuda na memória também. Por quê? Quando a gente tá sem vitalidade, a gente não consegue armazenar as coisas. É só a gente pensar. Se a gente ficar 3 dias sem dormir direito, você vai estudar ou vai fazer qualquer coisa, você fala, gente, o que era mesmo? A gente não consegue lembrar das coisas. Porque a prata, ela faz essa polaridade na gente também de ter a ver com o cérebro e ter a ver com os órgãos sexuais. Porque as duas coisas estão muito conectadas, mesmo nesse sentido dessa vitalidade. Para eu poder lembrar, para eu poder armazenar conteúdo, eu preciso do meu etérico estar bem. Então, a gente pode usar o famoso Bryophyllum, que todo mundo conhece, que é essa planta bem arquetípica da prata. Inclusive, quando a gente compra ele pronto, ele tá escrito Bryophyllum,
argento culto, que argento é a prata. Então é o briófilo que foi cultivado junto com a prata. Na terra dele, onde ele foi cultivado, vai prata ali e essa prata é incorporada na planta. Então, a gente pode usar para isso, para criatividade também, né? Então, ajuda a gente a ter essa vitalidade no pensamento, em conseguir imaginar coisas, em conseguir criar, porque do mesmo jeito que aqui nos órgãos sexuais a gente cria a vida, cria outro ser, no pensamento a gente também cria ideias, né? Cria coisas. Então, a prata também ajuda nisso. E nessa... Ai, desculpa, pode falar. A gente está falando, está associando isso a mães ou a crianças e tudo mais, mas é como você falou, né? Qualquer tipo de criação, né? Nós todos somos capazes de criar, né? A gente está aqui nessa vivência, né? Justamente para isso, para criar. Então, podem ser filhos, podem ser projetos, podem ser, enfim, o que fizer sentido para você no seu momento de vida. E às vezes é isso, é essa desvitalização, né, não nos permite criar, né, não nos permite ter esse arcabouço aí da criatividade para a gente conseguir sair de nós e colocar no mundo, né, e é o que você falou até, né, engraçado, eu fico lembrando que você falou de memória, se eu durmo pouco, não, estudo, não consigo lembrar, é isso, no dia a dia a gente está lá, né, naquela coisa, se você está desvitalizada, cansada, não dormiu, tal, é isso, até nome de filho você esquece mesmo também, troca tudo, enfim, então eu acho que eu acho que o que interessante que a gente fez, o caminho que a gente fez aqui, foi de olhar para todos esses seres, como você trouxe, né? Gostei como você colocou essa imagem dos metais, de quais são essas características e essa força, essa imagem arquetípica que cada um deles tem, para nos ajudar, enfim, nos desenvolvermos, estar no mundo, né? Experienciar vivências mais positivas, mais completas, mais autênticas, e o quanto que é importante isso, esse olhar para a individualidade e para o momento biográfico mesmo, né? Porque a cada momento a gente vai precisar de um apoio diferente do outro, e eu acho que assim também uma coisa que eu acho que é importante da gente pontuar aqui ao final desse episódio é que a tentativa da gente chegar cada vez numa completude, numa integralidade maior, de forma nenhuma é a gente tentar padronizar ou chegar num ideal de perfeição, né? Eu acho que o ponto de partida é a gente saber que não há isso, não existe isso, né? A gente está aqui vivenciando muitas coisas, a cada momento de vida, a cada fase de vida, a nossa biografia nos faz convites diferentes, sejam em saúde, sejam em relacionamento, seja em carreira, seja, enfim, né, na área da vida que você identificar que há um descompasso, mas como esses elementos da natureza e a forma ampliada de olhar para o ser humano pode nos ajudar a buscar esse caminho autêntico da sua própria biografia, e jamais tentar buscar um padrão ou um ideal de perfeição, né? E saber que depois desse equilíbrio existe também opa, então agora espera que vem o próximo, né? Eu acho que é esse equilíbrio dinâmico que a gente deveria buscar, né? Eu acho, em termos de processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, né? Tudo se volta para a gente ajudar a que cada um seja a máxima potencialidade daquilo que ele veio ser. Porque não dá para eu ser o que o outro veio ser. Só dá para eu ser o que eu vim, né? Ser e fazer, etc. Então, a questão não é chegar lá necessariamente, né? Eu acho que hoje também com essa questão do autodesenvolvimento e com algumas falas que a gente vê muito, assim, a gente se sente bastante pressionado a chegar lá, nossa, a descobrir o meu propósito e não sei o quê, e estar o tempo todo. E não é isso, é o que a gente falou, né? Tem momentos. Eu acho que o importante é a gente estar em busca, a gente saber que tá tentando. E às vezes a gente não vai conseguir estar em busca, a gente não vai conseguir tentar. Porque de repente eu tô em um momento da vida em que eu tô exausta e que eu não consigo dar o meu melhor para chegar em tal coisa, mas eu já estou dando o meu melhor naquilo que tá me exaurindo. Então, por exemplo,
em ser mãe. Poxa, se eu parei, digamos assim, o meu momento profissional para cuidar de outro ser, isso é extremamente importante. E não quer dizer que, sabe, que eu estou deixando de dar o meu melhor para mim mesma, etc. Isso faz parte. Então, são ritmos, né? São ciclos. E o que a gente sempre tenta fazer na antroposofia é justamente isso. Como que a gente ajuda esse ser a ser o melhor que ele pode ser, né? E fazer aquilo que ele veio fazer. Com certeza. Mari, quero te agradecer muito a presença aqui no Mercúrio. Foi uma delícia esse papo contigo. Mais um daqueles episódios para a gente explodir a cabeça aqui. Mas eu saio também com um quentinho no coração. Espero que você que esteja nos ouvindo também. Então, foi muito especial essa conversa, Mari. Muito obrigada pela sua presença no Mercúrio. Eu que agradeço. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite, pelo desafio de falar esse assunto assim de um jeito mais palpável e próximo para as pessoas, né? Admiro demais o trabalho de vocês, então para mim é muito importante estar aqui mesmo. E espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouco disso realmente de uma forma próxima para as pessoas, né? Que não tenha ficado algo muito fora do que a gente está acostumado no dia a dia, que tenha dado para sentir. Imagina, o papo foi uma delícia. Acho que a gente super conseguiu tangibilizar uma conversa que tinha tudo para ser completamente intangível. Acho que foi um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo já saiu com as próprias receitas do que vai chegar no seu médico antroposófico e falar: olha, tô precisando de ferro, de ouro, de chumbo. Muito bom, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, pra obrigada vocês, a vocês que nos ouviram, que estiveram conosco nesse episódio. Relembrando, estamos em todas as plataformas de podcast e agora também no YouTube com esse episódio. Até a próxima. Um grande beijo.